Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Você vai ouvir agora a reportagem especial 120 anos da Proclamação da República. O primeiro quarto do século XIX é marcado na América Latina pela independência da maioria das colônias espanholas e da única colônia portuguesa, o Brasil. Mas entre esses processos de independência, duas características diferenciam espanhóis e portugueses. Enquanto as colônias da Espanha se fragmentaram em diversos países, o Brasil permaneceu unido. Além disso, a independência na América Hispânica significou a queda da monarquia. Já na América Portuguesa, a monarquia permaneceu na figura do filho do rei português Dom João VI, Dom Pedro I. Assim foi até 15 de novembro de 1889, quando uma sucessão de fatos levou os militares a liderarem a derrubada da monarquia, sob o reinado de Dom Pedro II e a instalação da República no Brasil. Mas para entender a ascensão da República no Brasil é preciso relembrar alguns fatos que mobilizaram igreja, militares e civis contra a monarquia. O primeiro deles é a Guerra do Paraguai, que durou de 1865 a 1870, opondo brasileiros, argentinos e uruguaios aos paraguaios. Após os conflitos, os militares esperavam do rei Dom Pedro II uma maior valorização que não veio. A professora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Mônica Dantas, explica a questão militar. Se fortalecem na Guerra do Paraguai e depois se veem profundamente desprestigiados, digamos assim, enquanto grupo, enquanto instituição, já que, apesar do Dom Pedro ter colocado aquela questão ou Caxias ou Gabinete Zacarias, ou seja, questão militar versus questão civil, e ter sido profundamente criticado no Conselho de Estado por fazer isso, porque a predominância deveria ser sempre civil, os militares se sentem responsáveis por ter ganho a Guerra do Paraguai e querem uma representação, um poder que seja equivalente a isso. E a tônica do Império é eminentemente civil. A questão religiosa que colocou em campos opostos Dom Pedro e o clero foi também importante para a queda da monarquia. Nos últimos anos do reinado de Dom Pedro II, ocorreu um choque sério entre a Igreja e o Estado. Um movimento de renovação da Igreja Católica, comandado pelo Vaticano, em todas as partes do mundo, buscava dar mais autonomia ao clero em suas relações com o Estado. Isso se chocava com o velho sistema do padroado, adotado no Brasil, no qual o imperador controlava o clero. No Brasil, o fato culminante aconteceu em 1872, quando os bispos de Olinda e de Belém decidiram cumprir uma determinação do Vaticano e punir os religiosos ligados à maçonaria. O problema é que nenhuma decisão do Vaticano poderia ser aplicada no Brasil sem a permissão do imperador, que era o representante da Igreja no país. Além disso, a maçonaria tinha uma presença forte no governo. Estes dois pontos levaram o imperador a pedir aos bispos que interrompessem as punições. Dom Pedro II não foi atendido e os bispos acabaram condenados a 4 anos de prisão. Eles ficaram detidos até 1875, quando foram soltos com a interferência do Duque de Caxias. O resultado deste episódio foi o afastamento entre a Igreja e Dom Pedro II. Na parte dos civis, a grande cisma foi a abolição do trabalho escravo. Embora leis como a do ventre livre e a dos sexagenários já indicassem para um final natural da escravidão, os proprietários de terras não estavam preparados para a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. A abolição levou a uma perda de renda por parte dos grandes produtores rurais, que passariam a pagar pela mão de obra a partir daquele momento, e a uma decepção com a monarquia. Há ainda outro ingrediente na receita que levou à proclamação da República: a falta de um sucessor confiável para o trono. Quem explica é o professor de Direito Walter Costa Porto. Então essas três questões se uniram para derrubar. E evidentemente havia uma repercussão muito grande nas discussões no parlamento. Eu acrescento sempre uma quarta questão: a falta do sucessor. Só tinha filha, casada com um homem que era detestado.
Na verdade, achavam que ele é que ia governar, e falando meio francesado e tudo. E então eu acho que essas três grandes questões, e essa quarta, aí foi na Câmara, foi a grande discussão. É óbvio, isto é óbvio, que houvesse uma repercussão de todas essas grandes questões que afetaram o Império, esta queda do Império, que a Câmara se refletisse pelo seu diálogo, pelas suas discussões. Embora sem uma atuação forte do Partido Republicano, fundado em 1872, o movimento civil pelo fim da monarquia teve uma participação importante no processo, com o Manifesto, a Convenção de Itu e a militância do Clube Republicano. A resistência na corte ao movimento que se aproximava foi tímida. A crise instalada no governo após a assinatura da Lei Áurea levou, em maio de 1889, à queda do gabinete conservador chefiado pelo Barão de Cotegipe. A oposição estava dentro do próprio Partido Conservador e era liderada por Paulino de Souza, presidente do Senado. A crise política era fruto da pressão por parte das províncias que queriam uma constituinte após a morte de Dom Pedro II, já muito doente. Cotegipe hesitava em pedir a dissolução da Câmara e, quando o fez, já era muito tarde. Diante do impasse político, o imperador trocou o gabinete de ministros. Duas tentativas entre os conservadores não tiveram sucesso para a formação do novo gabinete. Assim, Dom Pedro recorreu ao Partido Liberal e o Visconde de Ouro Preto tornou-se aquele que seria o último presidente do Conselho de Ministros. Para fazer frente à propaganda republicana e preservar a coroa, o gabinete liberal propunha que o imperador adotasse as resoluções do Congresso Liberal de 1889, o voto a todos os brasileiros alfabetizados e a escolha dos presidentes de províncias, a partir de listas tríplices votadas nas próprias províncias. Eles queriam também a liberdade de reunião e de culto, o casamento civil e o fim da vitaliciedade do Senado, que passaria a ter mandatos temporários. Mas não houve tempo para implementar as mudanças. O gabinete de Ouro Preto durou 5 meses e ocupou-se apenas de reprimir as manifestações republicanas, sem sucesso. As conspirações republicanas se espalhavam inclusive no Exército, como é contado no texto do escritor Viriato Correia, aqui interpretado pelo locutor da Rádio Nacional Sancler Lopes, em um programa chamado Histórias de Chinelo e que foi ao ar em 1955. E ouçamos mais uma história de chinelo contada por Sancler Lopes. Era no dia 12 de novembro de 1889, 3 dias antes da proclamação da República. Havia conferência ministerial na Secretaria do Império. O general Visconde de Maracaju, depois de 2 meses de enfermidade, reassumia a pasta da guerra. A reunião começou depois das 13 horas. Lourenço de Albuquerque, ministro da Agricultura, fala em primeiro lugar. Conta que tem recebido inúmeras cartas anônimas denunciando trama revolucionária nos quartéis. Lembra a reunião havida no dia 9 no Clube Militar e acha que a tal reunião é de profunda gravidade, pois ao que a cidade inteira sabe, falou-se abertamente em república. Todos os ministros afirmam ter também recebido cartas anônimas contando da conspiração republicana. E todos querem ouvir a palavra do ministro da Guerra. Cândido de Oliveira, que até a véspera fora o ministro da pasta em substituição ao Visconde de Maracaju, tranquilizou todo mundo. Tudo que zoa por aí são boatos e nada mais. Boatos, somente boatos, confirmou Maracaju. O exército é disciplinado. Não se disse que o 22 de Infantaria não embarcaria para o Amazonas? E o 22 já não está viajando? Ainda hoje pela manhã conversei com Floriano Peixoto. E que disse ele? Atalhou vivamente o Visconde de Ouro Preto. Que tudo é boato de exploradores. Podemos então estar tranquilos? Insistiu o presidente do gabinete. Tranquilíssimos, retorquiu o ministro da Guerra. Não haverá nada, estamos vigilantes. Alguém lembrou a conveniência de um desmentido pelos jornais para aplacar o zum-zum dos boatos. Ouro Preto, que não era homem para se impressionar com miudezas, repeliu a lembrança. Não. A evidência dos fatos servirá para desmoralizar as balelas. À noite, Maracaju conversa com seu irmão, o barão do Rio Apa, general como ele. E da conversa, fica resolvida esta coisa maravilhosa para a boa sorte da conspiração republicana. A entrega do comando da Brigada de Infantaria ao general Almeida Barreto, que 6 dias antes havia aderido às hostes revolucionárias. As autoridades do governo imperial andavam francamente no mundo da lua. Às vésperas da proclamação da República, 2 cartas movimentaram o Conselho de Ministros. A primeira delas, endereçada ao ministro da Justiça, senador Cândido de Oliveira,
era assinada por Floriano Peixoto, futuro marechal e presidente da República, que afirmava que havia uma conspiração republicana nos quartéis do Exército. Floriano pedia que o ministro confiasse na ação dos líderes militares e que a conspiração não significava nada demais. No dia 14, um dia antes do clímax do golpe republicano, uma carta anônima dando a mesma notícia chegou ao Visconde de Ouro Preto, que não levou a ameaça a sério. No mesmo dia, uma carta do ministro da Justiça ao Visconde relatava o episódio exposto por Floriano Peixoto e pedia que o ministro da Guerra, Visconde de Maracaju, também ficasse alerta quanto aos movimentos republicanos. A carta foi levada ao Visconde de Maracaju pelo próprio Ouro Preto no dia 14 de novembro de 1889, como conta o texto de Viriato Correia, interpretado no programa Histórias de Chinelo. Naquele dia, 14 de novembro de 1889, antes de sentar-se à presidência do Tribunal do Tesouro, o Visconde de Ouro Preto passou à mão do Visconde de Maracaju, ministro da Guerra, a carta de que Floriano Peixoto, ajudante-general do Exército, negava que houvesse conspiração republicana nas classes militares. Maracaju, depois de ler a carta, entregou a Ouro Preto dizendo: para mim isso não é novidade. Eu nunca acreditei em conspirações, balelas. E quando houvesse, o governo tem elementos para sufocá-las. E o diabo é que, ao que se afirma, Deodoro é quem dirige a conspiração, segredou o chefe do gabinete. Isso é um boato idiota, disse o ministro da Guerra. Idiota por quê? Perguntou Ouro Preto. Maracaju explicou. Primeiro, porque Deodoro é um militar disciplinado, incapaz de promover desordens. Segundo, porque ele está muito doente. Tão doente que não se levanta da cama. O presidente do Conselho lembrou ao ministro da Guerra um entendimento com Deodoro. Era necessário que o governo tivesse absoluta certeza de que o velho general não estava metido em conspirações. Seria bom que Maracaju, seu camarada de farda, tivesse com ele uma conversa. Pois eu irei ter com ele hoje, prometeu o ministro da Guerra. Também seria bom que Vossa Excelência se entendesse com Floriano Peixoto, pediu Ouro Preto. Floriano com certeza já colheu outras informações, além das que ele nos dá na carta, e peço-lhe que mande à minha casa as informações que ele der a Vossa Excelência. E depois de uma ligeira pausa, o chefe do governo perguntou ao ministro da Guerra: se Deodoro fechar-se em copas e não der as explicações que queremos, quais as providências que tomaremos contra ele? Houve um silêncio embaraçoso. Os dois viscondes, o civil e o militar, encararam-se. Ouro Preto falou em primeiro lugar: o remédio será reformá-lo. Não concorda? Maracaju, contrafeito, gaguejou: conforme. E emendando depois de um segundo: se realmente ele estiver metido em desordens, o remédio não pode ser outro. Das 3h30 da manhã do dia 15 de novembro até a madrugada do dia 16, desenrolou-se todo o processo de proclamação da República, com a deposição do gabinete de Ouro Preto e do imperador Dom Pedro II. A República foi solenemente proclamada em 15 de novembro de 1889, sem grandes reações por parte do regime que saía. Dom Pedro, na madrugada de 15 para 16 de outubro, assumia a derrota e decretava que deixaria o Brasil rumo à Europa com a família real. O imperador ia para o exílio, de onde não voltaria. Saindo de cena Dom Pedro e toda a família real, o caminho para a República estava definitivamente aberto no Brasil. No próximo bloco do especial 120 anos da Proclamação da República, vamos falar sobre as mudanças trazidas pelo novo regime à vida do país. Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. A proclamação da República trouxe mudanças profundas na vida política nacional, embora os analistas afirmem que foi apenas uma troca de elites. Segundo o professor de ciência política Vamiré Chacon, saiu de cena o primeiro escalão e ascendeu ao poder o segundo escalão da monarquia. Do ponto de vista propriamente estrutural, não mudou praticamente nada. Do ponto de vista pessoal, o que houve foi uma rotação do primeiro escalão para o segundo, ou substituição do próprio segundo escalão por republicanos positivistas, que eram ainda mais autoritários, mais centralistas.
República mudou muito a vida nacional, mas ainda assim apresentou pontos de retrocesso no que se refere à participação política, como descreve o professor Antônio Barbosa, do Instituto de História da Universidade de Brasília. De certa forma, e por mais paradoxal que seja, o início do período republicano no Brasil correspondeu a uma espécie de retrocesso em termos de participação política. Ou seja, na medida em que o Segundo Império avançava, o número de participantes, de eleitores aptos a votar, foi crescendo. E com a República esse número diminui. É paradoxal isso, quer dizer, o regime republicano refluiu o nível de participação política existente no Brasil. O voto, por exemplo, que chegou a ser permitido aos analfabetos no Império, foi eliminado com a Constituição de 1891. Então os analfabetos, as mulheres, os militares de baixa patente, enfim, estavam impossibilitados de votar, estavam cerceados na sua participação política. Por outro lado, avançou na separação entre Estado e Igreja. O Estado, antes intimamente ligado ao clero, agora passaria a ser laico, ou seja, religião e Estado seriam separados. E o país viveria a liberdade religiosa. O professor Antônio Barbosa explica que era um fenômeno que se espalhava pelo mundo. Desde a Revolução Francesa e principalmente a partir das ondas revolucionárias da primeira metade do século XIX, foi se cristalizando a ideia de que religião e Estado não podem ser definitivamente a mesma coisa. Quer dizer, é um processo de laicização da política, de tornar laico, de tornar leigo o Estado contemporâneo. O Brasil entrou atrasado nisso, mas a República, até por definição, não poderia estabelecer ou não poderia aceitar a existência de uma religião oficial. Até porque os republicanos históricos, e principalmente os republicanos que fizeram o golpe de 15 de novembro de 1889, eram positivistas. Então jamais aceitariam a permanência do padroado, quer dizer, a ligação da Igreja Católica ao Estado brasileiro. Com a República e a Constituição de 1891, os senadores passaram a ser 3 por Estado e a ter mandatos de 9 anos. Dentro dessa nova ordem institucional, o Senado se tornou, com base no modelo dos Estados Unidos, a Casa da Federação. Passou a abrigar a representação dos estados no Parlamento Nacional. O professor Estevão Rezende Martins, do Instituto de História da Universidade de Brasília, explica esta alteração. A República introduz o mecanismo tradicional da experiência dos Estados Unidos. A composição territorial dos Estados Unidos também se fez por crescimento sucessivo por áreas de adesão. E essas áreas de adesão tinham características que precisavam ser representadas de forma que se guardasse uma proporção ao tamanho do país, mesmo que a população tivesse toda concentrada, como é o nosso caso, mais ou menos até hoje, na faixa litorânea. Se fosse só a representação popular, haveria imensidões do país muito mal representadas. Então, o Senado passa a ser a representação da história da formação do território brasileiro, ou seja, o espaço da província representa uma unidade que tem voz equivalente a outros que já tinham uma longa tradição de ser coautor das decisões. Proclamada a República, uma das grandes inovações seria a instituição do federalismo. Os estados teriam maior autonomia, ao contrário do período do Império, quando o país era unitário, com o poder centralizado na capital e nas mãos do imperador. A autonomia das províncias interessava as oligarquias locais que viam na monarquia um impedimento para sua ascensão ao poder. Com a República e o federalismo, estas oligarquias poderiam comandar a política nos estados. Portanto, havia ali um interesse político muito claro, o de conquista do poder. O professor Estevão Rezende Martins explica que o Brasil mudou de regime, mas não de práticas políticas. Vale para Prudente de Moraes, vale para Campos Salles, vale para Rodrigues Alves, vale para Afonso Pena. O Brasil mudou de regime político, mas não mudou de práticas políticas e de organização econômica. Embora, evidentemente, a escravidão tivesse sido abolida 1 ano e pouco antes da proclamação da República. A autonomia dos estados se traduz em constituições estaduais. Além de transformar as províncias em estados, que a partir dali teriam seus presidentes eleitos de maneira direta.
O professor Antônio Barbosa arrisca dizer que a organização do Brasil, na forma de uma federação, foi a característica mais importante da Constituição de 1891 e, por extensão, uma das consequências mais relevantes da proclamação da República. É bom recordar a tradição federativa que o Brasil sempre teve, iniciada com a Constituição de 1891. Ou seja, as unidades da federação, os estados, têm um grau de autonomia muito grande, inclusive em termos de organização política. Para que o ouvinte possa compreender isso melhor, vale lembrar que na chamada Primeira República, até 1930, o Brasil, a rigor, não teve nem partidos políticos nacionais. Os partidos eram locais, cada estado tinha as suas próprias organizações partidárias. Ou seja, eu acho que a questão do federalismo elevada à enésima potência é a característica política número 1 da Constituição de 1891. O senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, tem uma opinião parecida com a do professor Antônio Barbosa. Significou mais uma visão de abertura de discussão em relação aos estados. Os estados podiam definir mais o que iriam dizer. Havia uma concepção pura de republicanismo, e o que acontece, evidentemente, hoje. Então, de sorte que o que eu tenho a dizer é que essa Constituição foi uma Constituição referência para o Brasil. A mudança para uma federação por si só foi uma grande revolução para o país. A opinião é do professor de Ciência Política Octaciano Nogueira. O Brasil era um Estado unitário, passou a ser uma república federativa. Isso aí já é uma revolução. Por quê? Porque os presidentes províncias eram nomeados pelo imperador, pelo ministério, e eles passaram a ser eleitos. Nós adotamos um modelo americano de uma autonomia muito grande para os Estados federados, a tal ponto que a União só podia legislar sobre eleições federais. As eleições estaduais, a legislação era, como nos Estados Unidos, estadual. Ele explica as mudanças que vieram com a chegada da República. Mudamos a forma de Estado, mudamos a forma de governo, mudamos o sistema político. Tudo isso foi mudado num golpe só. Nós éramos uma monarquia, passamos a uma república. O poder era transmitido por hereditariedade, passou a ser transmitido por eleição, por escolha. Por muito manipuladas que fossem as eleições, havia disputa. Tivemos um arremedo de parlamentarismo no Império e passamos a um presidencialismo, com poderes tão fortes teve o presidente quanto tinha o imperador. Além do mais, nós éramos um Estado que tinha uma religião oficial, não era um Estado leigo. Passamos a ser um Estado leigo. Éramos um regime com práticas parlamentaristas, passamos a ser com práticas presidencialistas. Então, veja que nós mudamos forma de Estado, forma de governo, regime político, só não mudamos o sistema eleitoral. Só vai ser mudado em 32. Veja como a resistência à mudança, no caso do sistema eleitoral, é muito grande. Com a República e a dissolução da Câmara dos Deputados e do Senado do Império, o país passou um ano sem que o parlamento funcionasse. Somente no final de 1890 é que os parlamentares constituintes iniciaram os trabalhos para a elaboração da primeira Carta Constitucional Republicana. Mas, passados 120 anos, como está o federalismo brasileiro? O federalismo é o principal ponto de discussão quando é relembrada a proclamação da República. Segundo o senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco, a federação foi criada por decreto, que seguia uma vontade expressa, mesmo entre aqueles que defendiam a monarquia. O fato de ter saído de um Estado unitário, sem um pacto federativo, tornou, segundo Marco Maciel, a Federação Brasileira uma federação fraca. Mesmo os que defendiam a monarquia, eles queriam que o Brasil fosse uma monarquia federativa, porque no tamanho da extensão do nosso, não pode ser governado por um governo central, muitas vezes distante do sentimento dos cidadãos, muitas vezes desconhecendo as peculiaridades regionais, etc. Mas o fato de ter nascido assim de um Estado unitário fez com que a federação já nascesse fraca, porque não houve um pacto nesse sentido. Assim. Se fala muito em pacto federativo no Brasil, mas formalmente nunca houve esse pacto, a não ser que você admita que o pacto foi o momento da Constituinte de 1891. Como não houve essa consciência de estados distintos que estavam em processo de associação, a federação nasceu, a meu ver, fraca. Federalismo significa que os estados são unidos em torno de um governo federal único. Há ainda os municípios unidos aos estados. Cada um dos 26 estados, mais o Distrito Federal, e dos mais de 5.600 municípios, abre mão de boa parte da sua soberania por causa da autoridade maior do governo federal. Apenas um pouco dessa autonomia é mantida, e é exatamente o grau de liberdade que cada estado tem que diferencia as federações, como a dos Estados Unidos, a brasileira e a alemã.
Nos Estados Unidos, por exemplo, as unidades federadas têm muito mais liberdade e poder de decisão do que no Brasil. Além do Brasil e dos Estados Unidos, o continente americano conta ainda com mais 4 federações: a Argentina, a Venezuela, o México e o Canadá. No mundo, destacam-se ainda como federações a Rússia, a Índia e a Austrália, entre outros. Entre as vantagens apontadas para a existência de uma federação está a de que este tipo de classe de Estado fortalece as identidades locais, amplia as possibilidades de participação no poder local e pode até mesmo, pela desconcentração de poder, impedir a formação de estados totalitários, de ditaduras. Enquanto na confederação os Estados-membros mantêm sua soberania, na federação esta soberania é transferida para um governo central. Esta é a principal diferença entre federações e confederações. Desde 1891, a Organização dos Estados Brasileiros, na forma de uma federação, fez parte de todas as nossas constituições. No entanto, hoje, estados e municípios cobram maior autonomia e descentralização de poder e recursos no Brasil. Os Estados Unidos foram os primeiros a implantar o modelo federalista. Desde a independência, em 1776, quando 13 colônias se uniram em torno de um governo central, esta autonomia marca a história do país. Esta é a grande diferença de origem entre o federalismo brasileiro e o dos Estados Unidos. Lá, como sabemos, a federação nasceu dos estados em torno de uma ideia de união central. No Brasil, ao contrário, a federação surgiu de um estado unitário. Aqui as concessões foram feitas pelo governo central. Lá, as concessões partiram dos estados. Sempre as unidades federadas vieram em primeiro lugar, ao contrário do Brasil. No Senado, uma comissão temporária aprovada em abril aguarda a instalação para debater a questão federativa e ampliar a autonomia de estados e municípios. Segundo o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, autor do pedido para a criação desta comissão, um dos principais pontos que deve ser discutido é a questão fiscal. Eu acho que sim. Existem outras questões, mas eu diria que a principal era encontrar uma fórmula para que estados, municípios e a União pudessem ter uma convivência mais pacífica, pudessem investir dentro do âmbito das suas atribuições sem que lhes faltassem recursos e essas obras paralisadas acabassem custando mais caro. Isso talvez seja um dos pontos principais, talvez não, é um dos pontos principais na discussão de um novo pacto federativo. Você acompanhou a reportagem especial 120 anos da Proclamação da República, uma produção da Rádio Senado. Redação e apresentação Jefferson Dalmoro, edição Maurício Desante, trabalhos técnicos Cristiane Mello. Direção da Rádio Senado Esther Monteiro, secretário de Comunicação Social do Senado Fernando César Mesquita. E você também pode acessar este programa pela internet www.senado.gov.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.